E aí galera, bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais um vídeo de história da alimentação. Espero que seja um pouco mais curtinho e que ajude vocês a compreender melhor o texto. Nós fizemos uma leitura na última semana, de novo, do livro A História da Alimentação, de uma parte ainda do período da Antiguidade, o terceiro capítulo, na verdade, né? Que aborda. E aí, galera, então nós temos a leitura do terceiro capítulo do livro História da Alimentação. Agora nós estamos partindo para a Antiguidade e o que nós lemos foi Alimentos e Bebidas no Antigo Egito. Tá? Então vou falar um pouquinho sobre isso da Eda Bresciani, do livro aqui do Flandrin e do Montanari. É importante frisar algumas questões antes de entrar propriamente no texto, tá? Acho que isso é bem relevante. Primeiro, vocês vão ver agora no mapa, em seguida, a questão do onde é que se localiza o Egito. Parece uma bobagem, mas é muito importante dizer que ele está dentro do continente africano, do continente negro no mundo, sendo uma das principais civilizações da antiguidade e que nos deixa um legado gigantesco de informações alimentares, informações diárias como matemática, como química, como agronomia, de alguma forma o trato com as plantas, um pouco para biologia, enfim, é uma sociedade altamente desenvolvida em termos tecnológicos, pensando na época, e que nos deixa um legado muito importante vinculado à história da alimentação. Tá? Então acho que é importante ressaltar esses pontos interessantes da história do Egito. Segundo ponto, ao falarmos que é na África, que é um país da África, o Egito, é um país africano que fica no nordeste da África, faz ali divisa com a península do Sinai, enfim, faz divisa com onde hoje está Israel, aquela região toda conflituosa do mundo em que envolve especialmente as religiões de matriz monoteísta. Então é importante lembrar essa localização que vai aparecer aqui no mapa. Um segundo ponto bem importante que vocês devem perceber é as grandes civilizações normalmente se fizeram em locais que têm capacidade de sobrevivência muito grande. E isso na antiguidade significava grandes rios. Então nós temos a leitura do terceiro capítulo do livro História da Alimentação. Agora nós estamos partindo para a antiguidade e o que nós lemos foi Alimentos e Bebidas no Antigo Egito. Tá? Então vou falar um pouquinho sobre isso da Eda Bresciani, do livro aqui do Flandrin e do Montanari. É importante frisar algumas questões antes de entrar propriamente no texto, tá? Acho que isso é bem relevante. Primeiro, vocês vão ver agora no mapa, em seguida, a questão do onde é que se localiza o Egito. Parece uma bobagem, mas é muito importante dizer que ele está dentro do continente africano, do continente negro no mundo, sendo uma das principais civilizações da antiguidade e que nos deixa um legado gigantesco de informações alimentares, informações diárias como matemática, como química, como agronomia, de alguma forma o trato com as plantas, um pouco para biologia, enfim, é uma sociedade altamente desenvolvida em termos tecnológicos, pensando na época, e que nos deixa um legado muito importante vinculado à história da alimentação. Segundo ponto, ao falarmos que é na África, que é um país da África, o Egito, é um país africano que fica no nordeste da África, faz divisa com onde hoje está Israel, aquela região toda conflituosa do mundo em que envolve especialmente as religiões de matriz monoteísta. Então é importante lembrar essa localização que vai aparecer aqui no mapa.
Um segundo ponto bem importante que vocês devem perceber, as grandes civilizações normalmente se fizeram em locais que têm capacidade de sobrevivência muito grande. E isso na antiguidade significava grandes rios, grandes quantidades de água para desenvolver a agricultura em extensão gigantesca. Então, o Egito ele é banhado pelo rio Nilo, um dos maiores rios do mundo. E esse rio vai ser grande fonte de sobrevivência para os egípcios da antiguidade. O Egito ele vai se configurar como o que nós conhecemos como o Império Egípcio, como essa grande potência a partir de 3.000 anos, 3.100 a.C., com a unificação do Baixo e do Alto Egito. Na verdade, o Baixo Egito foi conquistado pelo Alto Egito, e unificam o Egito, e a partir daí começa a ideia desse império. Mas, obviamente, já anteriormente a isso, existiam civilizações que povoavam essa região e que já plantavam e que já exploravam o rio Nilo. Importante também lembrar que próximo do Egito tem a Mesopotâmia, quer dizer, o grande crescente fértil que se chama. A Mesopotâmia, que é onde hoje fica o Iraque, enfim, o Irã e o Iraque, essa região toda ali, ela também foi foi o primeiro local de aglomeramentos humanos, ou o mais antigo que nós temos referência. Aglomeramentos em termos de grandes civilizações. Então, o Egito ele acaba também tendo interferência e sofrendo interferência desses povos que viviam na região da Mesopotâmia. O Egito ele se configura nesse período de 3.000 anos, aí, mais ou menos, como um grande império. Ele se configura uma monarquia teocrática, em que o faraó era a figura principal e ele representava um deus vivo. A partir dessa organização teocrática, ou seja, em que a religiosidade passa a ser o centro do processo condutor do Egito, no sentido de justificação desse poder centralizado, a gente tem que perceber o quanto isso influencia também toda a construção egípcia da antiguidade, na alimentação, na forma de se organizar, na questão do pós-morte, na justificativa e assim por diante. Outra coisa importante ressaltar, os grandes impérios normalmente são frutos de cobiça de outros impérios que estejam num patamar similar ou que queiram chegar ao tamanho que eles estão. Então os egípcios vão ser invadidos por diversos povos em vários momentos dessa história de 3.000 anos, mais ou menos. Por que 3.000 anos? Porque a 30 a.C. o Império Romano vai ocupar o Egito, e aí vai transformar o Egito numa extensão do Império Romano, vai estar vinculado a ele e vai de alguma forma incutir as leis e a forma de organização do Império Romano, mesmo que negocie um pouco com o Egito, mas acaba implicando isso. Enfim, os povos acabam se misturando, e essas invasões elas nos deixam um legado importante, um legado de uma mistura, de um cruzamento de culturas, de crenças e, o nosso foco aqui, de alimentos. Então é importante ressaltar isso, que o Egito ele vai abarcar uma quantidade enorme, por fazer divisa entre, dá para dizer, né, o fim da África, ou a entrada da África para a região do Oriente Médio, e dá origem e dá acesso à Ásia e também à Europa, de alguma forma. Então, o Egito ele é um local de passagem, é um local que muitas informações culturais acabam cruzando por ali e acabam interferindo na construção dessa história egípcia. E é importante falar da questão de como eles entendiam a vida após a morte. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, e entendiam essa vida pós-morte que continuava, que era uma passagem. E isso foi muito importante para nós conhecermos um pouco mais da cultura egípcia.
eles acabavam entendendo que esse ser que perdeu a vida nesse mundo, ele vai chegar num outro momento e vai retornar, né, ou vai ressuscitar, não sei se o termo é bem esse, mas ele vai voltar e vai ser julgado por seus atos, e caso seja considerado alguém apto para voltar à vida pós-morte, ele retoma. E eles acabam, então, preservando o corpo, trabalham com a mumificação, que é uma forma de preservação do corpo para que ele possa chegar no outro lugar e ter o seu corpo de alguma forma para ser reutilizado. E também eles colocam muitas oferendas ou muitas informações alimentares, considerado alguém apto para voltar à vida pós-morte, ele retoma. E eles acabam, então, preservando o corpo, trabalham com a mumificação, que é uma forma de preservação do corpo para que ele possa chegar no outro lugar e ter o seu corpo de alguma forma para ser reutilizado. E também eles colocam muitas oferendas ou muitas informações alimentares e de vestuário e de questões pessoais que vão nessas tumbas, que vão nesses túmulos, para que quando esse ser volte à vida, ele tenha acesso à comida e a outras informações que são importantes para esse retorno. Então, boa parte do que nós sabemos da cultura egípcia está vinculado a esses grandes túmulos que nós conhecemos como são as 3 grandes pirâmides do Egito, Kelpris, Khafre e Miquerinos, construídos para os faraós e para as suas famílias. E ali se encontram muitas informações importantes, não só nessas 3, mas em outros túmulos. E os egípcios também utilizavam pinturas, muitas pinturas, e uma escrita que a gente chama de hieróglifos. A partir do decifrar desse alfabeto, dessa forma de escrita deles, em 1882, a gente também conheceu um pouco mais sobre a cultura egípcia, aquilo que estava escrito. O hieróglifo era uma escrita dos faraós, né, dos sacerdotes, da alta sociedade, mas também as pinturas, usavam muitas pinturas que mostravam cenas do cotidiano e muitas relativas à alimentação também. Então a gente tem informações sobre o Egito. Bueno, agora que já falamos um pouquinho sobre o Egito antigo, a ideia é abordar especificamente o texto da Eda Bresciani e ir pontuando ele de forma que vocês compreendam o que ela vem falando, né? A primeira coisa, acho que importante do texto, que se vincula, é a ideia de que a alimentação para os egípcios está vinculada à saúde. Eles entendem que o fato de se alimentar, o ato de se alimentar, ele está ligado e relacionado à saúde física desses indivíduos. É interessante que eles falavam bastante já em legumes com sal como uma alternativa de uma purificação, uma higienização do corpo. Então já tinha essa ideia, esse culto dos legumes. E também era entendido por algumas classes sociais mais baixas do Egito que a inapetência, a falta de apetite, estava vinculada a alguma doença. Então tem várias passagens que ela traz no livro, no artigo dela, para mostrar um pouco dessa relação de quanto a alimentação está vinculada à saúde. Falta de apetite significa uma saúde ruim, e ao mesmo tempo, para as classes mais abastadas, o fato de comer legumes com sal é uma forma de higienização do corpo e de melhoria na sua condição. Ela vai trazer para nós uma coisa importante. Em função do rio Nilo, da extensão do Nilo, que é gigantesca, em função de ser um local de passagem, do entrecruzamento de culturas, a alimentação egípcia ela é muito variada, ela é muito diversificada. Ela trabalha com uma quantidade enorme de insumos. E o mais legal do texto é que a gente consegue ver o quanto desses insumos chegaram até nós hoje. Muitas das formas dos egípcios antigos se alimentar, elas vieram cruzando gerações e gerações e foram se espalhando de alguma forma também pelo mundo e chegaram
até nós, né? Um outro fato importante do Egito é que, ao fazer a unificação desse império do Alto e do Baixo Egito, eles tinham que garantir quantidade de alimento para muitas pessoas. É fundamental a garantia de alimentos para os seus súditos, para os seus comandados por parte do faraó. Então, os egípcios reconheciam já naquela época que a falta de alimentos poderia significar, por exemplo, um caos social. Então era fundamental. E aí entra a parte importante da questão dos cereais. Então os egípcios vão trabalhar muito com o trigo, muito com a cevada e outros cereais que vão vindo e vão compondo essa grande cadeia alimentar egípcia, né? E dentro desse processo, os 3 alimentos centrais que são trazidos para os egípcios são o pão, a cerveja, então o pão do trigo, a cerveja da cevada, né, e as carnes de boi e de aves. Então, as orações fúnebres, por exemplo, que é o símbolo máximo da cultura egípcia, no sentido de que ela é teocrática, que a religiosidade determina muitas coisas no Egito. E o texto traz uma diversidade enorme de alimentos e de insumos. Traz uma passagem do período do faraó Ramsés, que é mais ou menos entre 1300 a.C., em que eles pedem, por exemplo, 10.000 biscoitos, 2.200 pães, cestos de carne, peças de carne, porções de fichas de boi, pato cozido, carneiro, peixes, pombos, leite, creme, potes de grão com polpa de alfarroba, pega taliça, caixa de uva, figos, potes de favo de mel, potes de pepino, cestos de bulbos de alho poró, alho da terra, óleo importado, óleo da Síria, óleo de vários lugares. Acho que também que marca essa questão dessas informações, dessas trocas culturais entre eles. Tudo isso para uma comitiva que iria transportar o faraó numa viagem. Então é bem importante marcar essa diversidade alimentar que existia no Egito. Então os egípcios faziam, obviamente, a agricultura, era algo importante, faziam a criação dos animais, também faziam a caça e, por estarem ao lado do rio Nilo, utilizavam bastante da pesca. Tá? Então tinha uma alimentação variada e também de alguma forma equilibrada entre proteínas e carboidratos, tá? Então, ou proteínas e vegetais. Mas por óbvio, no Egito, a principal fonte de alimentação deles vinham dos cereais, especialmente na construção, na criação dos pães, das bolachas de trigo e dos bolos. É muito comum, o texto traz isso, todas as casas egípcias tinham um forno no fundo para execução e para fazer pão. E o pão, num primeiro momento, ele vai ser feito basicamente com farinha, água e sal. E os pães um pouco mais elaborados com farinha, água e sal e mel, ou algum tipo de fruta, como figo e assim por diante. E num segundo momento, com a chegada dos fermentos, né, da forma de fermentar esse pão, aí sim se faz um pão um pouco mais elaborado, que faz crescer, faz quebrar as fibras e faz um pão mais nutritivo para esses egípcios. Então a cerveja, né, a cerveja egípcia, ela é muito importante e ela chega para nós com muita força. Além disso, ele também trabalha com a questão da horta, do pomar e da vinha. Então, isso que me chamou mais atenção no texto, a quantidade de insumos, de hortaliças e de frutas que os egípcios já utilizavam como alimentação e que chegou para nós de uma forma muito forte. Então, por exemplo, assim, o alho e a cebola, que servem para a gente fazer quase todas as comidas aqui no Brasil hoje, que chega para a gente com os portugueses, através de frigir isso e depois utilizar nas nossas preparações, isso já era muito utilizado pelos egípcios. Então o alho, a cebola, o alho poró e a alface eram utilizados em larga escala pelos egípcios. Também aparece lá melancias, pepinos, melões, nem todos são do Egito, cuidado, mas chegam até lá em função
dessas trocas comerciais e trocas culturais que tem entre eles. Lentilhas cozidas, boldoeira, aipo, salsa silvestre, justa de lótus. Enfim, uma quantidade gigantesca de alimentos que eles utilizam para dar conta dessa diversidade que o texto aborda. Sicômoro, figos, abacates, jujubas, alfarrobas, tâmaras, né? Tâmaras que é uma fruta muito característica que marca bastante o Egito. E também, com o andar da carruagem e ao final do Egito e nesse contato maior com o Império Romano, eles vão incorporando também outros tipos de produtos como macieiras, romãzeiras, oliveiras, e depois também vai entrar a questão dos cítricos como laranjas, bergamotas, assim por diante. E eles também faziam muitos vinhos, e vinhos não só feitos de uva, era comum, tem várias imagens dos próprios egípcios pisando as uvas para tirar o suco de uva e depois fazer a fermentação, mas também faziam vinhos de figo, de tâmara, de romã, e importavam vinhos de outros lugares como a Síria e outras regiões. Então, é uma alimentação diversificadíssima e muitas dessas informações chegam para a gente até hoje. Também os egípcios utilizavam bastante de carnes e laticínios. É importante marcar isso. Basicamente são os bovinos, ovinos e caprinos, que eles utilizam especialmente para colocar também nas tumbas. Comiam muito peixe e muitas aves, mas os peixes não eram utilizados nas tumbas, e há uma discussão aqui da autora que talvez em função do olfato, do cheiro que ficava, porque é muito forte, mas não se usava bastante isso. Eles comiam uma espécie de morcela ou de morcilha, que a gente chama aqui no sul, feito do sangue dos animais, e tinham uma preferência também muito grande por baço, fígado, e utilizavam a gordura desses animais para temperar as suas comidas. Também faziam manteiga e faziam queijo do leite extraído desses animais, e utilizavam de várias formas de fazer esses alimentos, desde frigir as carnes, como também cozidos, como assados, e utilizavam também a secagem de carne para conservação, ou a colocar carne dentro de potes de banha para poder conservar essa carne por mais tempo. E os porcos ocupavam, isso é interessante, um lugar de destaque no Egito Antigo. Só não eram utilizados nas oferendas, mas eles eram uma comida básica. Interessante que hoje o Egito é basicamente um estado que tem como religião predominante o islamismo, e o islamismo não se utiliza do consumo de carne de porco, assim tampouco os judeus. Então, hoje não é uma carne tão utilizada dentro da alimentação egípcia, mas comiam gansos, patos, codornas, pombos, pelicanos, ou seja, o que viesse, eles acabavam trabalhando isso como forma de alimentação. E o frango só vai ser introduzido no Egito pós a ocupação do Império Romano por eles lá. O peixe era a forma mais fácil, mais acessível e de conseguir alimento, pelo tamanho do rio Nilo, pela quantidade de peixes que se conseguia retirar desse rio. Mas ela acha que tem um tabu olfativo, e além disso algumas especiarias, né? O mel, condimentos e algumas especiarias. Então usavam bastante sal, o sal do norte, o sal vermelho, que ela coloca aqui. Usavam zimbro, anis e coentro, e o cominho. E aí é importante lembrar que esses insumos que a gente usa hoje também para alimentação, eles utilizavam para a medicina e especialmente para fazerem as mumificações. Então, o cominho, o funcho, né? A papoula, a pimenta vai ser incorporada pós domínio romano também lá, então a pimenta não era utilizada, essa pimenta especialmente que vem da Ásia. E usavam óleo de gergelim, óleo de linho, óleo de rícino, enfim. Interessante pontuar como é que eles comiam, né? Eles comiam
normalmente sentados no chão, com as mãos. Depois, aos poucos, foi se introduzindo pequenas mesinhas, e eles sentavam no chão e iam comendo, e aí aos poucos vai crescendo e vai virando essa mesa que nós mais ou menos conhecemos hoje, em que as pessoas sentam e têm acesso e também passam a usar, enfim, outras formas de poder acessar a alimentação, como colheres, como facas, como escumadeiras, que são feitas de madeira ou de metal. Também usam bastante travessas, tigelas, taças de cerâmica ou de faiança, que são aquelas pintadas, né? São pintadas e depois, como se fosse aloçadas, que a gente chama hoje. Enfim, tinham panelas frigideiras resistentes ao fogo, de cerâmica e também de metal, então já tinham a cozinha já estava mais organizada. E interessante pontuar aqui que ela aborda que existia uma hierarquia já também na cozinha egípcia. Cervejeiros, padeiros, açougueiros, pasteleiros, doceiros, padeiros especializados em bolos e degustadores de vinho. Além, olha que interessante, um diretor da casa de gordura de boi. Então, o quanto era importante a gordura bovina, que tinha uma figura específica para isso. E, por fim, ela traz isso da gastronomia à medicina, né? Que a cozinha egípcia tinha uma ligação muito forte e muito intrínseca com a medicina. No uso dos seus insumos, bastante, mas também no reconhecimento de que a alimentação ela fazia bem para o corpo e ela era uma das formas de se manter saudável dentro do Antigo Egito. Então tinham indicações de carnes específicas ou de chás específicos ou de alimentos específicos para poder resolver alguns problemas de saúde que os egípcios enfrentassem naquele momento. Então, resumindo, o que foi abordado nesse vídeo de hoje e nesse trabalho aqui. Os egípcios têm uma alimentação muito variada no sentido de diversidade de alimentos. Eles também têm uma alimentação equilibrada entre vegetais e entre proteínas, e aí as proteínas envolvem tanto as carnes quanto os laticínios, especialmente os queijos que eles fazem. Os egípcios também têm uma vinculação entre medicina e entre gastronomia. E ainda para finalizar, um outro legado egípcio vai ser essa mistura de culturas, por serem sido ocupados por vários povos, por também serem um povo que acabou expandindo seus territórios, ocupando povos vizinhos. Os egípcios também acabaram trazendo novas culturas, novas informações gastronômicas, novos insumos e novas técnicas que acabaram chegando até o restante do mundo. E como chegam ao restante do mundo? Através do Império Romano, que acaba dominando o Egito, se encantando com a sua diversidade cultural e gastronômica, e, enfim, uma diversidade religiosa e assim por diante, e acaba incorporando partes disso ao Império Romano e que com o tempo vai se espalhando para o restante da Europa, do norte da África, da Ásia e também depois para a América, com a vinda de dois povos que foram ocupados pelos romanos, como portugueses e espanhóis. Então tá, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado, boa leitura e até a próxima.